aproveitem. Eu não marquei avaliação com vocês, né? Vamos marcar nossa avaliação aí para a última sexta da semana de provas, que é dia 8. É bom aqui, né? Escrever aqui. Avaliação bimestral 1. Ô, Érica, você não mandou o material com o exemplo? Mandei não, gente? Não. Por isso Não, nem copiei no caderno nada, boiando aqui. sério, gente, eu não postei nada sexta-feira depois da aula? Era aula nova, eu fiquei esperando. Nossa, meu Deus. E vocês me avisam hoje, né, gente? Eu pensei, uai, a Érica não deve certo, vai dar um trabalho na sexta-feira, não Não, sei. não. Foi a correria mesmo. Peraí só um minutinho. Sexta, dia 8 do 9. Do 9 não, do 10, né? Semana de provas. Ai, gente, então passou, né? Mas, sério? Nossa, e agora, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, mas falando que eu não postei, eu não postei, né? Ai, que beleza, hein? Então vai ficar mais coisas para hoje, vai. Deixa eu ver aqui. Postou uma nova. Mas postei aqui, ó. Propriedades. Não, tá só aula 8. Pois é, uai. Gente, não. Que loucura da minha cabeça. Deve ter postado, velho. Não postei nem no dia, gente, da aula do dia. Eu Nadinha, não caiu encerrei nadinha, nem tá foi, ficou, provavelmente eu encerrei, saí e fiquei, ó, que eu voltar, eu vou postar, não postei nem a aula do dia, realmente, nossa. Passou, né, gente, mas aí vai ficar ainda mais aí. Mas o Excel responde muito rapidinho lá também, mas vou repassar ele aqui então. Aí depois no material, vocês me lembram hoje, tá? Se eu não postar, vocês me lembram hoje, gente. Tem que ser no dia, no grupo. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu só achar ele aqui. Nossa, pior. Aí, no caso, seria a aula 9 a 10, né? A 9, que foi o que eu expliquei no dia, fiz um exemplo, né? Que beleza. Então, desse jeito, se eu não fizer na hora, depois fica. Tá aqui, deixa eu só ver se aqui tem a resolução ou só o enunciado dele. A gente até fez um pedaço, né? A primeira barra, tá tudo aqui prontinho. Gente, que vacilo meu, hein? Não postei nada. Nem a aula do dia para falar assim, não, né? Deixa eu ver se tem a resolução dele aqui. Eu tenho, só que não naquela aula. Nossa, tinha um monte de coisa que vocês copiarem, gente. Um monte de coisa não, só. Eu até estranhei que não tinha umas 15 páginas para copiar. Não, só 3, mas o exercício, mas nossa. Deixa eu me ver aqui. Aonde? Deixa eu ver aqui na outra pasta aqui tem ele resolvido para a gente abrir ele então. E vocês, pior que vocês não tem nem a cópia dele, não tem nem pergunta, né? Não, então eu vou deixar para a próxima aula, a gente repassa ele aí, tá, gente? Vou postar hoje lá. Um estava resolvido, né? Um nós resolvemos, ficou aquele da tabela para vocês fazerem, né? Aí nós fizemos um. Deixa aqui. Peraí. Gente, vai dar uma embolada aí agora, né? Mas vai dar certo. Provavelmente eu tô querendo deixar a aula da semana que vem toda assíncrona, que é dia. Deixa a gente fazer tudo hoje, velho. Pois é, não, então, eu vou postar o material da aula passada hoje, né? Aí na semana que vem eu dou uma adiantadinha aqui, porque agora os conteúdos de teoria mesmo estão só diminuindo, né? Então dá pra gente ajeitar aí, tá? Vai dar certo. Calma aí que vai dar tudo certo. Mas eu tô encabulada com a minha falta de responsabilidade, gente. Na hora eu fechei, falei, daqui a pouco eu volto e posto. Nem passou na minha cabeça mais isso. Então, hoje é 17, né? No caso, seria a aula do dia 10, né? Que ficou sem. Porque lá tá só da aula do dia 3. Aí, no dia 24, caso não mude nada, nós vamos ficar as 4 aulas assíncronas, certo? No dia 1º, eu entro, caso não mude, tá? Se eu conseguir ajeitar umas coisas,
eu deixo normal. Primeira aula, segunda, a gente terminar mais cedo e aí fica normal. E aí no dia 1º eu dou as 4 aulas e dia 8 tem avaliação. Não, vai dar tudo certo aqui, gente. Não vai perder nada não. Vou deixar aí para vocês entregarem na semana que vem, tá? Então, deixa só eu me ajeitar aqui, compartilhar a tela com vocês. Eu quero essa aula aqui, aula 11, isso, aula 11. Joyce, agora eu fiquei até com vergonha, né, porque o problema foi meu, erro foi meu, né. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar. Não vai ficar perdido porque eu posto lá hoje, né. A gente, quando fecha aqui, a gente não lembra muita coisa mesmo, não. Aí eu dou uma dividida lá, tá? Para não ficar muita coisa para essa semana, dou uma dividida. Como eu falei para vocês, tá diminuindo. Tem pouca coisa agora para o final do bimestre, para a gente encerrar a primeira parte, de teoria mesmo, é mais exemplos. Então, vai dar para conciliar legal aí. Pessoal, então hoje é a nossa 11ª aula, né? Contando que a gente está tendo 2 aulas toda sexta, né? E aí, como eu falei para vocês, nós vamos dar continuidade à aula da semana passada, onde nós aprendemos a fazer a combinação de ações. Mais uma vez, quando você tem várias ações ali agindo na sua estrutura, primeiro você precisa saber quais ações são permanentes, quais ações são variáveis. Você não pode simplesmente fazer um somatório dessas ações que estão agindo na sua estrutura. Você tem que fazer uma combinação dessas ações permanentes com essas ações variáveis, dependendo do tipo de carregamento que está sendo aplicado e dependendo do tipo de verificação que ele quer que você faça, se é para estados limites últimos ou para estados limites de utilização. Se o exercício não for específico, mais uma vez, nós vamos estar considerando sempre, na pior situação, que são as verificações ou as combinações de ações para estado limite último, ok? Então, aqui deixei o mesmo título da aula passada, tá? Depois eu vou fazer de uma forma que fique organizado no caderno de vocês, já que nós tivemos essa falha aí. Então, nós vamos continuar, né, com ações de segurança em projetos e estruturas de madeira. Nós fizemos 2 exemplos, nós fizemos um exemplo na aula passada, né, de combinação de ações. Só deixa eu abrir aqui, que aí a gente volta aqui. Estava prontinho aqui, ó. Então, nós passamos aqui a parte teórica, e aí nós fizemos um exercício de combinação de ações. Vimos como é que a gente pega esses coeficientes nas tabelas da norma, né? A gente deu uma reduzida aqui na combinação de ações, porque geralmente os exercícios te dão uma carga variável e uma carga permanente, perdão, e 2 cargas variáveis. Geralmente uma é acidental e a outra é o vento, né? Quando a gente tem 2 e o exercício não define para vocês qual é a ação variável principal, vocês têm que levar em consideração cada uma delas particularmente sendo a principal. Caso seja a carga acidental a principal, você vai pegar aquele coeficiente de modificação para cargas variáveis, multiplicar pela carga principal, mais a carga secundária, que seria o vento, vezes o psi0 do vento. Quando você muda, a carga do vento passa a ser a variável principal, a acidental passa a ser a secundária, você tem que multiplicar pelo psi0 da carga acidental, e não pode esquecer que toda vez que o vento é a ação variável principal, você tem que considerar apenas 75% da ação dessa carga, por isso tem que multiplicar por 0,75. E aí nós fizemos um exemplo, né? Dei para vocês aí uma barra vertical quadrada de seção 10 por 10. Aqui eu dei a seção transversal porque ele não vai pedir simplesmente a combinação de ações, ele pediu para a gente calcular tensão, né? Serve de apoio a um sistema de sustentação da carga vertical de uma parede. Determina a tensão de cálculo atuante nessa barra. E falou para vocês que a força P, ela é uma força composta por 3 ações. Uma carga permanente de 12 kN, uma carga acidental de longa duração de 5,6 kN e a ação do vento de 4,4 kN. O exercício ele é muito específico em relação a qual carga é a permanente. Consequentemente, as outras são as variáveis, ou a outra pode ser só uma, podem ser 2, podem ser 3 e assim por diante. Aqui ele não falou qual dessas 2 ações variáveis é a principal. Quando isso acontece, você vai ter que levar em consideração esses 2 casos, considerando primeiro uma como sendo a principal, depois você inverte.
e caso seja o vento a principal, você tem que lembrar que tem que multiplicar por 0,75. E foi isso que nós fizemos, né? Nós calculamos a combinação das cargas para achar a força de cálculo, porque eu consigo achar a tensão, né, de cálculo com a força de cálculo dividido pela área. A área é a área da seção transversal. Para essa barra quadrada 10 por 10, a área é 100 centímetros quadrados. Só que eu tenho que saber qual é a combinação dessas três ações para estado limite último, que ele não foi específico em relação a qual estado que ele quer que nós calculemos. Como eu falei para vocês, se ele não for específico, sempre para estado limite último. E foi o que nós fizemos, para nós estarmos calculando tensão de cálculo, força dividido pela área. Essa força de cálculo é a combinação das ações que o exercício te dá. Só que, mais uma vez, né, nós não sabíamos qual é a principal, ele não foi específico. Toda vez que ele não é específico em relação a qual das cargas é a principal, você tem que considerar as duas situações. Então, nós consideramos primeiro a carga acidental como sendo a carga variável principal. Então, você vai pegar o gama de modificação para a carga permanente, que é 1,4, vezes a carga permanente, que é 12, mais o coeficiente de modificação para a carga variável, que é 1,4. Lembrando que é 1,4 porque são ações normais, longa duração, não tem nada específico no exercício que te leve a outros valores. A principal é a carga acidental, que vale 5,6 para esse exercício. Aí a secundária é o vento, aí você precisa ir lá na tabela e tirar o psi0 do vento, que é 0,5. Resolveu 27,72. Depois vocês vão fazer uma inversão. O vento passa a ser a principal e a carga acidental passa a ser a secundária. Aí o psi0 não é mais o do vento, é da carga acidental. E lembrando que nessa tabela do psi0, você precisa fazer uma consideração para você tirar esse psi0 para cargas acidentais, né? Ou você vai considerar locais onde não há predominância de equipamentos físicos, ou você vai considerar locais onde há predominância de equipamentos fixos. Nesse exercício que nós consideramos locais onde há. No que eu vou fazer hoje, eu vou considerar locais onde não há. Você pode usar qualquer um, se o exercício não especificar para vocês, desde que você faça a consideração aqui dentro do exercício. Então, o psi0 para cargas acidentais, considerando locais onde há predominância de equipamentos fixos, é 0,7. E se o vento for a ação principal, tem que ser multiplicado por 0,75. Mas está lá na norma, só não pode esquecer, né, qual fórmula você vai aplicar. E é isso que é a combinação de ações. E é isso que vocês vão fazer no exercício que eu teria passado, vou passar hoje de novo para vocês, daquela treliça. Só que vocês vão fazer duas combinações para o vento sobre pressão, para o vento sucção. Nós até fizemos uma barra aqui também. Aqui, como o exercício tem continuidade, ele pede atenção para vocês, né? Aí vocês têm que considerar uma das duas forças. Como nós vamos dividir um número, como ele é nosso numerador, né? Quanto maior o numerador, maior o resultado, né? E aqui a gente precisa considerar a pior situação, que seria a maior tensão. Por isso que a gente considera a maior, 27,72. Foi o que nós fizemos. Nossa tensão de cálculo aí no final deu 0,28 quilonewtons, que era a unidade da força, dividido por centímetros quadrados, que é a unidade de área. Aqui nós não precisamos preocupar com transformação, porque nós ainda não estamos fazendo comparação de tensões, é o que nós vamos fazer hoje. Aí você precisa que esteja nas mesmas unidades, porque como que você vai comparar se uma é menor do que a outra se as unidades forem diferentes, né? E aí seria esse o exemplo que vocês teriam que resolver, completando a tabela aqui. Lembrando que vocês não vão fazer uma combinação, né? O vento aqui, ele é uma força, você só tem uma força variável nesse exercício, que é o vento. Só que ele foi apresentado para vocês de duas formas diferentes. Ele foi apresentado sobre pressão e depois sucção. Então, você vai fazer uma combinação da ação permanente com a ação variável do vento, mas o vento sendo primeiro sobre a pressão. Aqui, ó, você tem só uma carga variável e ela é o vento. Então, você tem que pegar ela, multiplicar por 0,75 pelo coeficiente de ponderação. Esse coeficiente aqui é 1,4 e esse daqui nós definimos, né? Como nós temos dois tipos de ventos, a condição seria considerado como condição favorável e o outro desfavorável. Aí nós definimos aqui, né, que o vento a sucção, o vento sob a pressão seria o desfavorável, o vento de sucção favorável. Por isso que tem também essa modificação aí na hora de usar o gama G. Nós até fizemos, né, para a primeira barra, a primeira linha aqui da tabela, nós completamos, no caso, né, a ação permanente
menos 2.649, lembrando que o menos significa que o esforço é de compressão e o mais de tração. O vento a sobrepressão, menos 1.267. O vento a sucção para essa barra, 6.731. E aí, primeiro, nós vamos fazer a combinação da ação permanente com o vento sobre pressão, colocar a resposta aqui, e depois da ação permanente com o vento sucção, colocar a resposta da combinação aqui. Para o vento sobre pressão, 1,4 vezes menos 2.649, que é a primeira força permanente, mais 0,75, porque que eu só, mais uma vez, quando você tem só uma força variável, você não considera aquela segunda parte da fórmula, mais que esse 0 vezes a próxima, porque a próxima seria a segunda, nós só temos uma. Se essa carga variável for o vento, tem que multiplicar por 0,75, e o gama Q sempre a gente vai multiplicar, porque é o coeficiente da fórmula para cargas variáveis. Para o vento sobre pressão, 0,75 vezes 1,4 menos 1.267, isso aqui nós tínhamos feito na aula passada. Então, deu menos 1.538. Essa é a primeira combinação de ações. Depois você vai mudar, porque o seu vento, a sucção passa a ser a sua condição favorável, então seu gama G passa a ser 0,9, e a carga variável também muda, agora é do vento sucção, 6.731, dá 4.683,45. E aí vocês deveriam ter feito isso, né, para todas as barras. Vai ficar aí para a próxima aula, depois eu posto ele lá para vocês. E aí hoje nós vamos fazer mais um exemplo dessa combinação de ações. Deixa eu só mudar a aula aqui, voltar aqui para o nosso. É até bom que vocês dão continuidade lá, põe exemplo 3, tá? Vocês estão me escutando? Estou aí? Tá sim, Ué. Vou apresentar o exercício, qualquer dúvida vocês me parem, tá? Porque lá nós só estávamos repassando, né? Agora que nós vamos começar a aula mesmo. A viga da figura está submetida a carregamentos permanentes de grande variabilidade G, tá aqui, que seria essa carga distribuída. Cargas acidentais Q de longa duração, perdão, gente, a permanente é essa daqui, ó. Cargas acidentais Q de longa duração e pressão do vento W. Então, isso aqui é só a representação, ó. A representação da carga permanente é essa primeira carga distribuída, a representação da carga acidental é essa aqui, que está por cima, e a ação do vento. Então, nós temos 3 ações agindo nessa viga em forma de carregamentos distribuídos, né? Nós temos uma carga permanente G, uma carga acidental Q e a ação da pressão do vento W. Sabe-se que essas ações valem, ele me deu os valores delas, né? A carga distribuída aqui devido à ação permanente, 40 kgf por metro, quilograma força. O valor da carga aqui, devido à carga acidental, 10 kg força por metro, porque são cargas distribuídas. E a pressão do vento, 20 kg força por metro. Então, ele me deu aqui 3 cargas que estão agindo na minha estrutura. Não é, mais uma vez, gente, somar para você achar aqui a sua carga única, a sua combinação. Não é somar 40 mais 10 mais 20. Você tem que fazer uma combinação dessas 3 ações, desses 3 esforços que estão agindo na estrutura, ok? Pede-se, letra A avaliação das combinações para estado limite de utilização. Então, aqui ele é específico, ele quer que você faça a combinação dessas ações para estado limite de utilização, que aí a fórmula não é igual que nós resolvemos nos exemplos passados. Letra B, determinar o valor do momento de cálculo na seção B, exatamente aqui nesse ponto, para estado limite último. Então, na letra A, nós vamos fazer uma combinação das ações, da força, lembra? Combinação de ações, eu estou achando a força de cálculo que está agindo na minha estrutura. Então, primeira coisa, na letra A, eu tenho que achar a força de cálculo. Essa aqui, ó, por exemplo, que eu achei na aula passada, fazendo uma combinação das 3 ações aqui da carga P, ó. Quando você faz uma combinação, você está achando uma carga. Só que aqui nós fizemos para estado limite último, né? E lá ele pediu para estado limite de utilização. Então, na letra A, nós vamos achar a combinação das forças. Ok. Só que para estado limite de utilização. Peraí, deixa eu só voltar para a aula aqui, que eu estou na outra. E na letra B, ele quer saber o valor do momento
momento. Para eu achar o momento, eu preciso achar a força. Todo mundo concorda comigo? Porque qual que é a definição de momento? Força vezes distância. Só que na letra B eu não posso aproveitar a força que eu tiver encontrado na letra A, porque na letra A eu vou estar calculando para estado limite de utilização e na letra B ele pede para eu calcular para estado limite último. Então tem que ter esse cuidado aí para você não aproveitar a força que você achou na letra A para estar calculando o momento na letra B, ok? A não ser que aqui na letra A também ele tivesse pedido para você fazer a avaliação das combinações para estado limite último, aí você poderia reaproveitar seus cálculos. Ok? Pessoal? Então, sim, antes de começar o exercício, só diferenciando por que eu não vou utilizar os dados da letra A na letra B, tá bom? Ok. Então, vamos resolver, né? Vamos começar pela letra A, que é mais fácil. Vamos estar fazendo aí, né, a combinação de ações para estado limite de utilização. Tá pequeno para vocês ou tá legal, gente, para enxergar aí desse jeito, minimizada aqui a tela? Tá tranquilo para ver. Tá bom. Aí nós vamos lá na norma para vocês verem a diferença de uma para outra, ó. Acho que é aqui mesmo. Estados, limites últimos, ações permanentes, tá? Quero falar aqui, ó. Combinação de ações em estados limites de utilização. Eu tenho para combinações de longa duração, para cargas de longa duração, combinações de média duração, combinações de curta duração e combinações de duração instantânea. Então, eu tenho 4 fórmulas para estados limites de utilização. Vamos voltar aqui no nosso exercício, nosso enunciado. Carregamentos permanentes de grande variabilidade, cargas acidentais de longa duração e pressão do vento. Então, ele fez aqui, e mesmo que não tivesse feito, como eu disse para vocês, a gente considera sempre condições normais, combinações normais, longa duração, os mais comuns. Mas aqui ele foi específico, realmente é para longa duração, porque você precisa definir qual fórmula você vai usar, e aqui tem 4 diferentes. Então, a fórmula que nós vamos utilizar vai ser essa daqui, ó. Essa. Para eu calcular a combinação daquelas 3 ações, vou estar calculando a minha força de cálculo, eu vou fazer um somatório das forças permanentes, tá vendo que não tem que multiplicar pelo gama G nem pelo gama Q, para estados limites de utilização não usa aqueles coeficientes de ponderação gama G e gama Q. Mas cada ação variável vezes o seu psi2. Então, para estado limite de utilização, a fórmula é mais simples. Você vai pegar a ação permanente mais cada ação variável e multiplicar pelo seu psi2. Então, a fórmula que nós vamos utilizar lá vai ser essa daqui. Vou copiá-la daqui, ó, se trouxe resolvido, caso a gente... Poxa, o que é isso? Copiar. Aqui. Então, a fórmula que nós vamos utilizar vai ser essa daqui. Vou pegar a ação permanente, que é só uma, né? Que é a ação permanente aqui, ó, de grande variabilidade, que é a G, mais cada uma das 2 forças das cargas acidentais que eu tenho, das cargas variáveis que eu tenho, que é a Q e a W, e multiplicar pelo seu psi2. Então, mais uma vez, para a fórmula, para estado limite de utilização, eu não uso aquele gama G e o gama Q. Porém, eu preciso saber qual é o psi2. E eu tenho 2 cargas variáveis aqui. Deixa eu só copiar aqui para a gente ganhar tempo aqui, tá, gente? Então, eu preciso ir lá na norma e olhar qual é o psi2. Vamos ver aqui. Para cargas acidentais, ele não me falou se são cargas acidentais de locais onde há predominância ou não, só falou que é de longa duração. Então, eu preciso ir lá na norma e olhar para cargas acidentais, qual é o meu psi2. Já vamos tirar. E qual é o meu psi2 para a pressão do vento, né? Então, a gente vem aqui na norma, lá no início dela, acho que é página 6 ou 7.
que é a segunda tabela da norma. Aqui, página 9. E a gente vai olhar aqui, ó. Essa terceira coluna são os valores de Psi2. Para a pressão dinâmica do vento, o Psi2 vale 0. E para cargas acidentais, eu tenho 3 valores diferentes. Tenho 0,2, 0,4 e 0,6. O exercício não foi específico em relação à minha obra ser uma biblioteca, um arquivo, oficina e garagem. Então, esse está excluído. E aí, como eu falei para vocês, vocês vão usar um desses 2 valores aqui, ó. Ou 0,2 ou 0,4. No exemplo 1, eu considerei locais onde há predominância de peso de equipamentos fixos. Aqui eu vou considerar locais onde não há, tá? Mas isso aí é vocês que vão fazer a consideração. Se você quiser usar o 0,4, você pode. É só você colocar em parênteses lá que você considerou locais onde há predominância de peso de equipamentos fixos. Eu, para mudar hoje, vou usar onde não há, tá? Para ficar diferente do primeiro. Então, aqui entre parênteses aqui, ó. Então, eu vou só reescrever minha fórmula aqui de uma maneira mais simples, ó. Eu vou pegar carga permanente, que é só uma, que é a G, mais cada carga variável, eu tenho 2, tenho a Q e o vento, e multiplicar pelo seu Psi2. Por isso que eu reduzi minha fórmula assim, tirei os somatórios aqui, tá? Vai ser a carga permanente, que para esse exercício recebeu a letrinha G, mais o Psi2 vezes a primeira carga variável, que é a carga acidental Q, mais o Psi2 vezes a ação do vento. E se eu tivesse mais cargas aqui acidentais, seria o Psi2 vezes cada carga variável. Estou confundindo a palavra acidental com variável. Eu preciso saber qual é a principal para estado limite de utilização, pessoal? Qual das 2 cargas aqui é a variável, é a principal ou não, como eu fiz lá no estado limite de utilização, de estado limite último? Não preciso, porque aqui é indiferente, ó. Simplesmente vou pegar todas as variáveis e multiplicar pelo seu Psi2. Porque na fórmula para estado limite último, uma delas é multiplicada pelo Psi0, né? Ó, uma não é multiplicada pelo Psi0 e todas as outras são. Aqui não, todas são multiplicadas pelo Psi2. Então, tá vendo? Eu usei a mesma fórmula, só reescrevi ela de uma forma direta, mais direta, tá? Vou pegar a carga permanente, que é só uma, mais cada carga acidental multiplicado pelo seu Psi2. Se estiver rápido aí, se não estiver entendendo, vocês me falam que eu paro. Aí é só substituir, gente. Para estado de utilização é mais simples. Vai ser a carga permanente, que é 40. Não preciso me preocupar aqui com a unidade, porque eu ainda não vou misturar. Deixa eu pôr meu celular, meu computador carregar, que senão nós vamos ficar sem. Aqui é a carga acidental. Eu
considerei o psi2 dela como sendo 0,2, porque eu considerei locais onde não há. A carga acidental é 10, o psi2 do vento é 0. Se você nem quisesse colocar aqui, não precisa, né? Que você vai multiplicar 0 por 20, vai dar 0. Faça uma continha aí, por favor, gente. 40 mais 0,2 vezes 10. 42, né? Deixa eu conectar meu carregador aqui. Eu dei meus auxiliares da calculadora. (42,2). Deu 42,2? Tem aquele mais 0,2 ali. É porque você tá confundindo, é 0 vezes... Gente, cuidado, tá? É 0 vezes 20. É 40 mais 0,2 vezes 10. Aqui vai dar 0, né? Aqui, ó, 40, 0,2 vezes 10 é 2, né? Mais 2, mais 0. Tem que colocar parênteses, gente, senão a calculadora soma, depois multiplica. Não, é porque aí no final eu achei que era 0,2, não 0,20. Tá. Não, então tá certo. Aqui, né? Aqui é vezes. Deixa eu... então tá bom. Vou você falar. Vou pôr, quando for vezes, vou pôr x, então. As coisas parecem básicas, mas dá essa confusão mesmo. Agora que eu entendi o que você falou. Então, realmente dá 42, né? 42 o quê, gente? Qual que é a unidade de força? Quilonewton. Quilonewton ou quilograma-força, só que não é por metro, né? Ó, só que é por metro, tá? Porque eu fiz uma combinação de 3 forças o quê, gente? Quilograma por metro são forças... Tá aqui desenhada. São forças o quê? Que tipo de carga é esse aqui, pessoal? Distribuída. Então, se eu fiz uma combinação de 3 cargas distribuídas, o meu resultado também vai ser uma carga distribuída, tá? Então, aqui, 42 kgf por metro também. Então, a combinação de uma força permanente de 40 kgf por metro com 2 variáveis, uma de 10 e uma de 20, sendo essa aqui uma carga acidental e essa a ação do vento, vai ser 42 kgf por metro. Então, caso eu fosse continuar minha conta aqui e precisasse, né, saber a força de cálculo, é 42 e não 60, né, para quem insiste em somar aí, tá? Então, para estado limite de utilização, a conta é mais rápida. E foi só isso que pediu na letra A, fazer a combinação, a avaliação das combinações para estado limite de utilização. Agora, na letra B, ele pede para eu calcular um momento de cálculo aqui exatamente na seção B. Para eu calcular o momento, eu vou precisar da força. Mas, mais uma vez, você não pode usar a combinação de ações aqui de 42 que você acabou de achar. Porque na letra A, essa combinação foi feita para estado limite de utilização. Na letra B, ele pede para você calcular o momento para estado limite último. Entenderam por quê? Não posso usar esse 42? Que tá igual, só tá respondido. Então, vamos para a letra B, ó. Ele quer que a gente calcule o momento na seção B para estado limite último. Vou copiando aqui o que eu trouxe respondido, tá? Só que nós temos 2 maneiras de fazer isso. Essa continha aqui tem 2 métodos, a letra B, né? Tem 2 métodos de resolução. Eu preciso calcular o momento na seção B, certo? Vou descer aqui para as minhas figuras. Ó, essa daqui é a minha estrutura, né? Eu tenho uma viga. Eu acabei de fazer lá para vocês verem, né? Que para eu resolver, para eu fazer os meus cálculos, né? Caso eu queira fazer mais alguma conta aqui, eu vou fazer agora, que é calcular o momento, eu preciso trocar aquelas 3 cargas distribuídas por uma única carga distribuída. Fazendo o que com essas cargas, pessoal? Uma combinação de ações, certo?
que não é 42, porque lá na letra A era para estado limite de utilização. Então, eu vou ter que fazer novamente aqui uma combinação de ações para estado limite último, para eu achar essa força aqui distribuída, que está levando em consideração a combinação de ação das 3 que o exercício me deu. Ok? E aí eu vou ter que fazer aqui, ele quer saber o momento exatamente no ponto B. Fazer um corte aqui no ponto B. Aí, quando você faz um corte, né, lá de isostática, eu tenho 2 maneiras de analisar a minha estrutura. Ou eu posso considerar tudo que está saindo aqui do início da viga, que seria do ponto A, ou tudo que está saindo aqui do ponto B até o meu corte. Por que eu considerei da esquerda para a direita, gente? Não sair aqui do ponto A, e sim do final da viga, seria um ponto C aqui, não vem no exercício, mas o que vocês acham? Por que eu fiz essa opção de escolha aqui? Alguém sugere? Geralmente é mais fácil sair do início da viga, né? Por que eu escolhi vir daqui para cá e não do A para o B? Esquece as continhas aqui, tá? Pensa só no desenho aqui por enquanto. Conta do momento. O lugar que tá. No momento eu vou ter que calcular de todo jeito, né? Se eu olho do final da viga para o B, o que eu não preciso calcular, gente? Os apoios. Isso, as reações de apoio, né? Uma conta a menos. Porque se eu partir aqui do ponto A, eu tenho que levar em consideração a ação dessa força de cálculo aqui, que é a combinação daquelas 3, esse pedaço de carregamento distribuído. Só que eu tenho que levar em consideração aqui tanto a vertical A quanto a horizontal A desse apoio aqui do ponto A, que é de segundo gênero. A horizontal vai dar 0, mas eu preciso considerar. Quando eu parto aqui do final da viga até o ponto B, em cima do ponto B, que é um apoio, eu não vou ter momento, certo? Aquela AVB aqui não vai gerar momento. Então, eu vou precisar considerar só a minha carga, esse pedaço de carregamento distribuído. Então, se eu parto do final da viga, eu tenho uma vantagem que eu não preciso perder tempo, digamos assim, calculando as reações de apoio. Eu não vou utilizar elas depois. Eu consigo calcular o momento no ponto B, analisando do final da viga até esse ponto, sem ter que calcular as reações de apoio. Então, foi só por isso que eu escolhi sair do final da viga. Só que aí tem uma diferença. Se você partir do ponto A, o sentido positivo aqui do momento na seção, que é o que você está procurando, é anti-horário. Se você partiu aqui do final da viga, o sentido positivo desse momento é horário. Lembraram aí de isostática? Certo. Então, não vou precisar calcular a reação de apoio. Era a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem. Aí tem 2 jeitos de fazer. Para eu calcular o momento, eu preciso saber a resultante dessa força, então eu preciso fazer a combinação dessas forças. Mais uma vez, não é 42, vou ter que calcular de novo. Então, vai ser a resultante dessa força, que eu vou calcular, fazendo a combinação de ações, vezes a distância. Aí eu consigo achar o momento aqui no ponto B, direto. Só que eu vou ter que fazer 2 continhas. Vou ter que considerar primeiro a carga acidental como sendo principal e o vento como sendo principal. Essa é uma maneira de fazer que eu considero mais fácil. Você achar a força de cálculo, né? Você achar a combinação de ações e calcular o momento ali naquele ponto com essa força. Mas tem uma outra maneira de fazer, que é você calcular o momento através aqui da sua fórmula de combinação de ações. Você já fazer uma combinação dos momentos, que tem gente que acha um pouquinho mais chato. Mas vamos fazer os 2 aqui rapidinho, que a gente consegue fazer tudo. Então, a letra A está respondida, a letra B eu não sei onde que eu copiei, que eu sumi aqui. Uai, não tinha dado um Ctrl+V aqui agora, gente? Então, vamos para o primeiro método de resolução aqui da letra B. Ó. Na letra B, eu quero calcular o momento na seção B, certo? Que é o momento B de cálculo, para estado limite último. E eu vou fazer aqui a resolução calculando primeiro a combinação de ações, achando a força de cálculo e fazendo o momento no ponto B com a ação dessa força combinada, certo? Só que aí, por que eu não posso usar o 42? Vamos aqui na norma, ó. Para estados limites últimos, tá, é para cima. Estados limites últimos. Combinação de ações em estados limites últimos. Combinações últimas normais. Olha aqui o que aparece na minha fórmula. Aparece o gama G,
aparece o gama Q, então a fórmula é completamente diferente lá do estado limite de utilização. E eu não vou considerar o psi0, eu vou considerar o psi2, perdão, só o psi0. E aí, aqui o psi0 está multiplicado só pelas cargas variáveis secundárias. Eu preciso considerar uma como sendo a principal. Então, é aquele caso onde eu faço as duas combinações, igual nós fizemos no exemplo 1. Para estado limite último, eu preciso lá na norma tirar o gama G, tirar o gama Q, e além disso, eu preciso aqui definir qual é a minha ação variável principal. Caso seja o vento, tem que multiplicar aqui por 0,75. Então, eu vou partir aqui para aquelas duas fórmulas resumidas de ação de combinação. Cadê elas aqui? Ai, gente. Preciso decorar as páginas da norma, né? Cadê do vento? Era só duas. Ah, lá no material da aula passada tem, tá mais fácil. Aqui, ó. Como nós temos duas ações variáveis, né? Nós vamos estar fazendo aqui uma primeira combinação, considerando a carga acidental como a ação variável principal. Então, a secundária vai ser o vento. Aí eu vou precisar lá na tabela e tirar o psi0 do vento. E depois eu vou inverter. Vou considerar o vento como sendo a principal e a acidental como sendo a variável. A variável não, a secundária. Aí eu vou precisar do psi0 da secundária. Nós tiramos o psi2 para responder a letra A. Então, tem que ir lá na norma ver qual é o coeficiente de ponderação aqui para cargas variáveis, para cargas permanentes, o gama G, qual é o de cargas variáveis, o gama Q, e quais são os psi0 para carga acidental e para ação do vento. Então, vamos lá na norma antes de vir aqui para o exercício. Ó. O psi0 do vento, 0,5. O psi0 para cargas acidentais, eu tenho 0,4 e 0,7. Como eu fiz a letra A considerando locais onde não há, eu vou continuar fazendo a mesma consideração. Então, eu vou usar o meu psi0 0,4. Se você quiser usar 0,7, tá ok, mas você faz isso também na letra A, tá? Os coeficientes de ponderação aqui, o gama G e o gama Q, aqui, ó. Ações permanentes de pequena variabilidade, ações permanentes de grande variabilidade, que é o nosso caso. Para combinações normais, que é o nosso caso, para efeitos desfavoráveis, que também nossa consideração sempre vai ser essa, a não ser que eu tenha que optar, como no exemplo 2. Então, o nosso gama G vai ser 1,4. E o nosso gama Q também. Ações variáveis, combinações normais, gama Q 1,4. Então, esse aqui vocês vão ver que raramente acontece de o gama G e o gama Q não serem 1,4. Mas pode acontecer. O que eu apertei aqui, Jesus? Ah, eu tô tirando aqui sem pôr a fórmula, né? Por que eu tô pegando todos esses valores aqui, né? A fórmula que eu vou utilizar vai ser essa daqui, ó. Eu vou pegar o meu coeficiente gama G para cargas permanentes, vezes a carga permanente, para o exercício aqui é só uma, mais o coeficiente de ponderação para cargas variáveis, que é o gama Q, multiplicado pela primeira ação variável, mais a segunda ação variável, vezes o seu psi0. Então, para ações permanentes de grande variabilidade, para efeitos desfavoráveis, combinações normais, que são todos os casos comuns, meu gama G é 1,4. Considerei o gama Q 1,4, combinações normais também, não tem nada aqui excepcional ou especial. Aí eu vou lá na norma, já olhei com vocês, eu considerei meu psi0 para a carga acidental como sendo 0,4, porque eu considerei locais onde não há predominância de equipamentos fixos. E o vento 0,5. Nós acabamos de olhar lá, não precisa voltar aqui de novo, não, né? Aqui, ó. 0,5, psi0 do vento, 0,4 acidentais, considerando locais onde não há. Nossa, que bagunça. Aqui. E as cargas que foram me dadas foram essas. Aí, eu preciso achar a força para conseguir achar o momento. Então, eu preciso fazer uma combinação dessas três ações para estado limite último. Só que para estado limite último, eu preciso saber qual é a carga variável principal. E o exercício não me deu essa informação.
Então, eu vou ter que fazer as duas continhas, tá? Considerando primeiro uma, depois considerando a outra. Queria ter trazido só a fórmula ali, trouxe tudo. Formataçãozinha chata, gente. Perde tempo, é só mexendo aqui. Então, vamos lá, ó. Então, eu vou ter que fazer primeiro, considerando a carga acidental como ação variável principal, aí eu vou dar uma modificada aqui, ó. Vou tirar esses somatórios. Eu tenho só uma carga variável, vou multiplicar ela pelo coeficiente de ponderação variável, permanente. Tenho duas cargas variáveis, vou considerar a primeira acidental como sendo a principal, o vento vai ser a secundária. Até se você quiser pôr aqui também G, vamos pôr o G, né, que é melhor, né? G, que é a carga permanente, aqui é a carga acidental, que vai ser considerada a principal, que vem representado pela letra Q, mais o vento, que vai ser a variável, vezes o seu π0. Aí eu já fui lá na norma e tirei o π0 do vento, ó, 0,5. Depois eu vou considerar o vento como sendo a ação principal. Então, aqui a primeira parte da fórmula não vai mudar, vai continuar γg vezes a carga permanente. Só que aqui agora, ó, o W, que é a carga do vento, passa a ser a carga variável principal. Vou apagar tudo. E o Q passa a ser a secundária. E aí eu preciso saber qual é o π0 para cargas acidentais. Também já fui lá na norma e já tirei, 0,4. Agora é só substituir. Então, vai ser o γg, que é 1,4, vezes, deixa eu pôr x, para não confundir de novo, a carga permanente, que é 40, mais o γq, 1,4, que multiplica, e tem que pôr no parênteses, a carga acidental, que é 10, mais o π0 do vento, que é 0,5, vezes a carga do vento, que é 20. Aí façam aí para mim, por favor. Aqui vai ser o contrário, né? Nós vamos mudar, vai ficar 1,4, a primeira parte não muda, vezes 40, mais 1,4. Aí, por ser o vento, eu tenho que multiplicar por 0,75. Vezes a ação do vento, que é 20, mais o π0 para cargas acidentais, que é 0,4, vezes a carga acidental, que é 10. Quando vocês tiverem a resposta aí, me falem, tá? Deu 84 e 82,6. A primeira tá certa, 84. 84 o quê, gente? Eu fiz uma combinação de 3 cargas distribuídas. A minha resposta, a minha combinação, também é uma carga distribuída, tá? Por que tá reduzindo aqui? Agora eu esqueci quanto que deu, acabei de apagar lá. R$ 82,6. Eu vou pôr aqui, vocês só conferem. Por que ficou um em cima do outro aqui, ó. Aí. Gente, vamos fazer aí a continha? Bateu todos os dois. Ah, então tá bom. Mas eu não quero a combinação de ações, eu quero o momento na seção B. Aí, pessoal, eu vou ter que fazer o momento considerando também cada carga, tá? Por isso que eu fiz ele 2 vezes aqui, ó. Então, nós vamos desenhar, só vou copiar minhas figurinhas ali para cima. Aqui, essa é a minha estrutura. Todo mundo entendeu por que eu escolhi analisar a esquerda?
porque eu não preciso calcular reações de apoio, tá? Se eu analisar aqui, ó, do final da viga até o ponto B. Do final da viga até o ponto B, eu tenho 0,8 metros. Não é X, tá, gente? São exatamente 0,8 metros, porque ele foi específico. Ele quer que eu faça um momento aqui no ponto B. Quando eu venho da esquerda para a direita, o meu sentido do meu momento na seção, que é o que eu quero calcular, é o sentido horário. E a carga que está sendo usada aqui, a carga externa, é justamente a que eu acabei de achar, que é uma combinação de ações daquelas três. Só que eu achei dois valores diferentes, então eu vou achar dois momentos diferentes. Só que ela é uma carga distribuída, para eu fazer o momento, eu tenho que calcular a sua resultante. A resultante vai ser o valor dela vezes a base, que é 0,8, localizado na metade da base, que é 0,4. Vou copiar aqui as fórmulas. Eu vou deixar aqui do jeito que estava para a gente aproveitar aqui as contas, gente. Ficar digitando demora demais. Excluir aqui. Então, mais uma vez, eu vou calcular o momento no ponto B. Primeiro, considerando a carga acidental como sendo a minha ação variável principal. Quando eu fiz isso, quanto que deu a minha força de cálculo aqui, a minha combinação de ações? Deu 84. Aí eu vou calcular o momento considerando a minha força de cálculo como sendo 84. Então, a minha resultante vai ser a força vezes 0,8, né, base vezes altura, para achar a resultante do carregamento retangular. Tá aqui, 84 vezes 0,8, que dá 67,2. Então, para eu achar um momento... Dá uma aumentadinha aqui nessa letra. E vou dar uma aumentadinha aqui no... Aí. Então, para eu calcular um momento no ponto B, vai ser mais um momento na seção B, que está girando no sentido horário, mais a resultante, vezes qual é a distância da resultante até a seção? 0,4. Mas a minha resultante vale 67,2 vezes 0,4. Aqui dá negativo, porque está de cá positivo, vem para cá negativo. 67,2 vezes 0,4 dá menos 26,88. Considerando o vento como ação variável principal, quando eu faço isso, eu mudo a minha carga, né? Porque aí deu outro resultado para minha força FD, deu 82,6. Para achar a resultante, multiplica por 0,8, que é a base do retângulo, dá 66,08. Então, vai ficar somatório dos momentos no ponto B. Só mudar aqui que esse B é maiúsculo. Vai ser o momento na seção, mais a resultante vezes a distância, que é 0,4, que dá 26.432. Qual eu vou usar? Qual é a minha resposta, gente? O maior ou o menor? Qual seria a pior situação? Apesar que deu muito parecido, né? O maior. O maior. Então, professor, eu precisaria ter feito as duas continhas para o momento? Não, né? Se você calculou a carga aqui anteriormente, né? Assim como a gente fez lá no exemplo 1, para continuar a conta, que era calcular a tensão, você já considerou a maior força, aqui também você pode considerar a maior. Você vai pegar uma coisa grande e multiplicar pela distância, né? Um valor maior, multiplicar pela... Tudo tem que ser analisado. Porque quando você parte para o denominador, por exemplo, acho que eu até falei isso na aula passada, né? Aí, quando você divide por um número maior, o seu resultado é menor, tá? Você tem que seguir a lógica. Eu vou pegar o maior e multiplicar por um número. Então, vai continuar dando, não vai alterar, não vai ficar menor, vai ficar maior, né? Se eu multiplicar 84 por 0,4 e multiplicar 82,6 por 0,4, o maior vai ser o que tem a maior carga, ok? Então, você poderia já aqui, ó, considerar o maior e fazer só essa continha aqui. Certo, pessoal? Então, a letra B está respondida. Eu calculei o momento no ponto B para estado limite de utilização, estado limite último. Alguma dúvida nessa resolução aqui? Porque eu vou fazer de uma outra maneira. Essa aqui é considerada mais fácil, digamos assim, né? Você calcula a força, depois você vem e calcula o momento. Mas eu também poderia fazer de uma outra maneira. Eu poderia considerar aqui, ó,
ao invés de fazer uma combinação das forças, fazer uma combinação dos momentos para estado limite último. Então, no lugar aqui de F, eu vou simplesmente mudar para M. Para eu achar o momento no ponto B de cálculo, eu vou pegar o coeficiente de modificação, multiplicar pelo momento permanente, mais o modificação, não, estou confundindo com o CAMOD, coeficiente de ponderação para a carga permanente, vezes o momento permanente, mais o coeficiente de ponderação para a carga variável, vezes o momento devido à carga variável, mais o outro momento devido à outra ação da carga variável, vezes o seu psi-zero. Só que eu tenho que fazer as duas considerações novamente, né? Tem que calcular o momento considerando a carga acidental como sendo a variável principal e depois considerando a ação do vento como sendo principal. Então, tem que fazer igualzinho. Só que aqui, ó, eu não vou substituir as cargas, né? Eu vou substituir os momentos. Lembrando que eu trouxe tudo isso aqui novamente, porque considerando que eu estaria partindo do zero, né? Da letra B, começando a letra B. Só que de uma forma, um método de resolução diferente. Então, eu vou lá na norma, já vi lá que para eu calcular, né, para estado limite último, a combinação de forças, de ações, né? Se eu fazer uma combinação das forças, eu vou estar achando a força de cálculo. Se eu fizer uma combinação de momentos, eu vou estar encontrando o momento de cálculo, que é o que eu quero. Só que ele é especificamente em um ponto, que o exercício me pediu, que é no ponto B, e eu tenho que levar em consideração o momento devido a todas as cargas que estão agindo nessa estrutura. Para eu achar a fórmula é essa, você vai pegar a sua ação permanente vezes o coeficiente para cargas permanentes, a sua ação variável principal, mais a ação variável secundária vezes o seu psi-zero, vezes o coeficiente de ponderação para cargas variáveis. Esses coeficientes nós já vimos lá que valem 1,4, escrevi aqui na frente quais considerações eu estou fazendo. O psi-zero, vou considerar locais onde não há predominância para a carga acidental, por isso que eu peguei lá na norma 0,4, ao invés de pegar o 0,7. Você poderia ter pegado 0,7, só que aí você faria outra consideração. E devido à ação do vento é 0,5. As cargas não mudaram. Mas se eu já vou considerar, já vou fazer aqui direto o meu momento de cálculo, eu vou ter que fazer uma combinação dos momentos. E aí eu preciso saber qual é o momento que essa carga permanente me gera no ponto B, qual é o momento que essa carga acidental me gera lá no ponto B, e qual é o momento que o vento me gera lá no ponto B, tá? E aí você pode calcular separadamente, fazer... Oxi, o que é isso? Ai, o que aconteceu aqui? Será que eu excluí meu slide? Não, né? Não tô ficando doida desse tanto, não. Ah, eu tinha descido aqui para o lugar errado. Por isso que eu estava procurando esse Ctrl V aqui, ó. E não tinha achado. Gente, pode deixar assim já resolvido para andar um pouquinho mais rápido? Nós vamos ter que digitar isso aqui tudo novamente. Pode? Sim. Então, tá bom. Aí aqui, supondo que eu não fiz aquela resolução, né? Vou aqui considerar a minha viga, eu já sei que eu vou ter que achar aqui uma força de cálculo, né? Só que aqui eu não vou achar essa força, porque eu já vou achar direto o momento de cálculo. Então, eu faço de maneira geral, porque aí eu nem preciso considerar essa força, deveria ter apagado aqui antes de tirar a foto ó, de novo, e considerado aqui uma carga Q qualquer, foi o que eu fiz aqui, ó. Então, eu vou vir escolher, eu quero saber o momento na seção B, independente de quais cargas vão ser levadas em consideração. Então, aqui, considerei a parte esquerda, do mesmo jeitinho. A carga que vai agir aqui na minha estrutura, do final da viga até o ponto B, esse pedaço de carregamento distribuído, que tem uma resultante distribuída em 0,8 metros, localizada a 0,4 da minha seção. Então, eu vou calcular o momento de forma geral, considerando essa carga aqui como sendo o quê, ó? Deixa eu mudar isso aqui. Nossa, pior que nem para estar junto, deixa eu dar um print aqui que anda mais rápido. Como sempre, né? Fazendo as modificações aí ao vivo e a cores.
quero aqui, ó, porque aqui eu não calculei a força de cálculo, porque por esse método eu não vou calcular a força de cálculo. Eu já vou calcular um momento direto. Então, nós fizemos pelos dois métodos de resolução, né? Fizemos pelo primeiro, calculando a força, depois o momento, e agora eu já vou fazer uma combinação dos momentos direto. Só que, para isso, eu preciso achar qual é o momento genérico aqui, geral, né? Então, aqui é uma carga Q que eu quero usar, ó. A carga não vai mudar que ele está distribuído por 3,8 metros, e aqui eu considerei só um pedaço, então vai estar distribuído em 0,8 metros. Mas é uma carga geral Q. Por que eu estou considerando ela Q? Porque eu preciso saber qual é a combinação das três, né? Deixa eu apagar aqui. Inserir aqui. Aí fica feio, gente, mas pelo menos ficou correto. Não pode deixar ele dormir. Então, vamos fazer, né? Aqui, ó, mais uma vez. O que eu estou fazendo? Eu estou calculando o momento na seção B para um carregamento geral Q. Depois que eu vou calcular separadinho e fazer uma combinação dos momentos pela fórmula que nós definimos ali no slide anterior. Então, o momento aqui na seção B, supondo que eu não sei qual é essa carga aqui, na combinação dessas ações, eu chamei a combinação das ações de Q, porque eu não fiz, né? Lembra que eu estou resolvendo por outro método. Vai ser o momento na seção B, mais a resultante desse carregamento. Qual que é a resultante desse carregamento? É o carregamento vezes a distância, por isso que ficou 0,8 vezes Q, vezes a distância dessa resultante até a seção, que é 0,4. Então, de forma geral, né? Uma loucura aqui, mais menos. Para eu calcular o momento na seção B, vai ser 0,32 vezes a carga Q. Passando para o outro lado, fica mais, né? Não, passando para o outro lado, fica menos. Porque tem zero demais aqui, ó. Aí, agora ficou correto. Então, para eu calcular qualquer momento aqui na seção B, para eu calcular o momento aqui na seção B para qualquer carga, sempre vai ser 0,32 vezes a carga. Aí, eu vou calcular separadinho. Qual é o momento para a carga permanente? Menos 0,32 vezes a carga permanente. Menos 0,32 vezes 40, menos 12,8, só que a unidade de momento, kgf vezes metro, certo? Carga variável acidental, minha carga variável acidental vale 10, eu vou calcular o momento no ponto B só para a carga acidental, porque aqui na minha fórmula, ó, eu vou fazer uma combinação dos momentos devido à carga permanente, devido à carga acidental e devido ao vento. Por isso que eu estou calculando separadamente. Então, vai ficar menos 0,32 vezes 10, menos 3,2 kgf vezes metro, que é a unidade de momento. Vou tirar essa distância aqui, que eu coloquei nesse pontinho, não sei por que eu fiz isso. É juntinho. Sim. E a carga variável devido à ação, e o momento devido à carga variável do vento vai ser menos 0,32 vezes a ação do vento, que é 20. Então, eu calculei o momento para cada ação. O momento devido à carga variável principal, até vou pôr devido à carga variável, devido à carga permanente, vou pôr assim, ó, MBG, é menos 12,8. Devido à carga variável acidental, menos 3,8. Devido à ação do vento, menos 6,4. E agora eu vou voltar aqui e substituir, ó. Eu já sei qual é o momento devido à carga permanente, menos 12,8. Eu já sei qual é o momento devido à carga acidental, menos 3,2. E eu já sei qual é o momento devido à ação do vento, menos 6,4. É só substituir, só que eu tenho que substituir isso duas vezes. Tem que considerar primeiro a carga acidental como sendo a ação variável principal e depois considerar o vento como sendo a ação variável principal. Aqui não tem como saber qual é o maior, porque eu não calculei a força, tá? Aí eu vou pular aqui, vou deixar respondido também. Já vou vir aqui para o respondido. E aí nós vamos substituir, ó.
Considerando a carga acidental como ação variável principal, o momento principal vai ser o que eu encontrei lá devido à carga acidental. Depois, quando eu considerar o vento como sendo a ação variável principal, o primeiro momento aqui vai ser o do vento, até se vocês quiserem fazer aquela consideração de novo, ó, ao invés de pôr uma carga 1, só deixar momento Q, que é devido à carga acidental, e momento W, que é devido ao vento, só que esse W, esse G, esse Q são minúsculos lá nas cargas, né? E aqui o contrário, ó. Aqui continua a carga permanente, aqui vai ser primeiro o vento e depois a carga acidental. Então, o momento devido à carga permanente deu menos 12,8, então vai ficar 1,4 vezes menos 12,8, mais 1,4 vezes o momento devido à carga acidental, que deu menos 3,2, mais o psi0 do vento, que é 0,5, vezes o momento devido à ação do vento, que é menos 6,4. Confere só essa continha para mim, por favor. Depois, eu vou fazer 1,4 vezes o momento devido à ação da carga permanente, que deu menos 12,8, mais 1, vou pôr colchetes aqui, ó. Fica mais organizadinho. Mais 1,4 vezes 0,75, porque agora eu estou considerando o vento como sendo a minha ação variável principal, vezes o momento que eu encontrei quando eu substituí a carga do vento, que deu menos 6,4, mais o psi0 para a carga acidental, vezes o momento que eu encontrei quando eu substituí pela carga acidental, que foi menos 3,2. Alguém conferiu esses resultados? E aí a gente vai considerar o maior. Vou esperar vocês conferirem para eu sair aqui da tela, que eu quero conferir, mostrar para vocês que deu idêntico, né? Acho que não deu diferença. Certinho. Não deu diferença nem de arredondamento, ó. Aqui, porque eu considerei 3 casinhas, né? Ó, menos 26,88 e menos 26,432. Aí vocês considerem, façam, quer dizer, né? Caso caia na avaliação, ou vocês tenham que fazer algum exercício, a maneira que vocês acharam mais fácil, tá? Ou você acha primeiro a força, a combinação das 3 e faz o momento já direto naquele ponto, ou você acha o momento geral, substitui cada força para achar o momento devido a cada carga e faz uma combinação dos momentos. Ok, alunos? E aí, vamos dar uma olhadinha aqui no que realmente nos interessa, que é saber os critérios de dimensionamento segundo a norma que nós vamos estar trabalhando, que é a 7190. Mais uma vez, para o primeiro bimestre, nós vamos ver só solicitações simples. Hoje eu vou fazer um exemplo com vocês de compressão, nas próximas aulas, tração e uma ligação por entalhe, que é onde tem uma força inclinada. Mas as solicitações que estão agindo ali são simples. Eu ainda não tenho flexão composta nas minhas estruturas, tá? Então, por enquanto, é facinho de fazer, é bem simples mesmo. Então, aproveitem, né, para estudar aí e tirar uma nota boa na primeira prova. Tem parte teórica, né, que na outra prova não vai ter, e os cálculos são bem menores, a resolução, nossas continhas aqui são pequenininhas. As outras são enormes, tá? Porque tem que levar em consideração muitas coisas aí, que nós ainda não estamos, devido às solicitações que estão agindo na estrutura, as ações serem só simples, nós ainda não estamos levando em consideração. Então, mais uma vez, né, nós temos que fazer verificação, os critérios que nós temos que verificar são de acordo com as ações que agem na nossa estrutura. Nós temos força de compressão paralela às fibras, né? Nós podemos ter forças de compressão normal, as fibras agindo ali na nossa estrutura. Nós podemos ter forças inclinadas em relação às fibras da estrutura, pensando em uma estrutura de madeira. Nós temos forças de tração e forças de cisalhamento. Então, nós temos que fazer a verificação dependendo do tipo de ação que está agindo na nossa estrutura, tá? Se a ação ou a força que estiver agindo na nossa estrutura for uma ação, pensando que aqui, ó, ela não é única, né?
ela é dada em muitas, como foi, nós estamos vendo aí nos exercícios anteriores, e aí nós temos que fazer uma combinação dessas ações. Mas se essas forças forem de compressão paralela às fibras, a verificação que nós vamos estar fazendo, vocês vão ver que a verificação ela é a mesma para solicitações simples. Você sempre vai estar verificando se a tensão atuante, que é aquela que nós calculamos lá no exemplo 1, é menor ou igual à tensão resistente, que é aquela do FCOD, aí depende. Aqui sim vai depender se é compressão normal, se é compressão paralela. Mais uma vez, a verificação ela é única, ó, sempre se a tensão atuante é menor ou igual à tensão resistente, tanto para compressão paralela às fibras, quanto para compressão normal às fibras, a inclinada não. Não, perdão, a inclinada também, só para achar a força que é diferente, tanto para tração, quanto para o cisalhamento. A verificação, né, meu critério de dimensionamento é o mesmo. Eu preciso pegar os meus dados, calcular a tensão atuante de cálculo, que é aquela força sobre área, porque a minha solicitação é simples. Vocês vão ver a partir das próximas matérias, próximos conteúdos, até a fórmula para achar a tensão muda, porque às vezes a área é diferente, às vezes a força que está agindo na minha estrutura tem que ser levada em consideração outras ações que estão agindo ali, mas, por enquanto, a força, a tensão área. Só que quando, por exemplo, né, mas é sempre a área ser menor ou igual a tensão, depender do tipo de esforço que está agindo na minha estrutura. Se for, eu vou verificar se a paralela às fibras de cálculo, que é a força normal de compressão de visão, que é a área da seção transversal, paralela à coeficiente de modificação. A parte esquerda da verificação, força sobre força normal, força resistente, ela que você usa aplicação. Se por se for então aqui tá as noções, né? Siga aqui a atenção do projeto para eu usar, para eu poder dimensionar aquelas de que estão agindo ali, eu preciso que calcular essa hora igual à tensão resistente de cálculo. Se não for, eu não posso dimensionar com aquelas dimensões, utilizar aquelas ações, ou as ações, as cargas internas, transversal, na seção transversal, não a partir da outras tá? Corrige com as fibras, eles usam essas essências, ou seja, sem idade, vai essa verificação aqui
modificação, vezes a característica, dividido pelo coeficiente de ponderação, vezes 0,5, vezes o alfa-n. Esse alfa-n vai ser 1 quando a extensão da carga medida na direção das fibras for maior ou igual a 15 centímetros. Como esse desenho aqui nem sempre vem representado, nós sempre vamos usar esse alfa-n igual a 1, tá? A não ser que o exercício fale aí que a extensão na direção normal às fibras é menor que 15, e ele vai te dar esse valor. Porque tem uma tabela para você achar esse alfa-n, ó. Só que você precisa saber a extensão da carga. Quando a extensão da carga é menor que 15 centímetros e a carga estiver afastada de pelo menos 7,5 centímetros da extremidade da peça. Esse coeficiente assume os seguintes valores. Se a extensão da carga for 1, ele é 2. Se a extensão da carga for 2 centímetros, 1,70. Se for 3, 1,55. Isso aqui é a tabela da norma. Se for 4, 1,45 por diante. Mas nós vamos considerar nosso alfa-n como sempre sendo 1, ok? Então, mais uma vez, só cuidado, gente, para vocês fazerem as contas, porque de cá não vai mudar, ó. Mesmo que seja compressão paralela às fibras ou normal às fibras, a tensão de cálculo, a tensão atuante, é força sobre área. Você vai fazer uma combinação das ações para achar a força e a área da seção transversal. Agora, a tensão resistente aqui, ó, aquela que você acha pelo coeficiente de modificação, é a de compressão paralela. Se você quiser achar de compressão normal, você tem que achar a paralela e jogar nessa fórmula aqui para achar a normal, que é 1 vezes a de cálculo paralela às fibras, vezes 0,25. Então, só cuidado com isso, tá? E aí também eu posso ter compressão inclinada em relação às fibras, quando eu tenho aí um ângulo de inclinação maior que 6 graus. Para eu achar a força, tá? A força. Ó, tô falando errado. A tensão resistente, igual você acha aqui, ó, mais uma vez. Como é que você acha a tensão resistente de compressão paralela às fibras? K-mod vezes o coeficiente paralelo às fibras característico dividido pelo gama de compressão. Ok, é o mais simples. Como que você acha se a sua força for de compressão, mas porém for normal às fibras da madeira? Você vai pegar o de compressão paralela às fibras e multiplicar por 0,25. Como que você acha a sua tensão resistente para você estar fazendo a verificação quando a força está agindo inclinada em relação às fibras? Aí você vai pegar a tensão resistente paralela às fibras, vezes a tensão normal das fibras, dividido pela tensão resistente paralela às fibras, vezes o seno ao quadrado do ângulo de inclinação, que é o exercício que tem que te dar, mais a tensão resistente normal às fibras, vezes o cosseno ao quadrado da inclinação em relação às fibras. Então, para calcular aqui a inclinada, você precisa saber as duas, ó. Você precisa saber a tensão resistente de compressão paralela às fibras e você precisa saber a tensão resistente normal às fibras. Para achar a inclinada, você precisa das duas. Essa daqui você acha pelo coeficiente de modificação, pelo K-mod. Essa daqui você acha multiplicando essa por 0,25. O ângulo o exercício vai te dar. E cuidado para não fazer o seno do ângulo elevado ao quadrado, tá? Por exemplo, seno de 30 ao quadrado. É o seno de 30, entre parênteses, o quadrado está lá de fora. Se você pôr seno de 30 ao quadrado, fica parecendo que o seu 30, você faz a sua calculadora ler como se o 30 tivesse elevado ao quadrado. Você estaria fazendo o seno de 900, por exemplo. E não é, tá? É o seno que está elevado ao quadrado, não o ângulo. Cuidado na hora de fazer essa continha. Se a verificação for de tração, o que vai mudar, né? É que você vai estar calculando a tensão resistente de tração, que você também calcula pelo K-mod, só que ao invés de dividir por 1,4, você divide por 1,8. Caso exista inclinação das fibras da madeira em relação ao eixo longitudinal da peça, ela pode ser desprezada, desde que não seja superior. Em caso contrário, a expressão de Henson deve ser utilizada para obter a resistência reduzida. Do mesmo jeito que você acha aqui, ó, a tensão resistente inclinada às fibras de compressão, você também acha a de tração, tudo pela fórmula de Henson, caso a peça a força esteja agindo aí inclinada
com ângulo maior que 6 graus. A resistência da madeira à tração normal às fibras é considerada nula para fim de projeto estrutural. Então, aqui, ó, né, vai dar 0. Não tem por que você usar a expressão, né? Não, mas também nem tem de tração inclinada, sempre está inclinada é compressão. E o cisalhamento também, a verificação é a mesma. A única coisa que muda, quando você for calcular aqui a tensão atuante, a tensão não vai ser normal, vai ser cisalhante. Tensão cisalhante projeto dividido pela área da seção transversal. Para calcular a de cisalhamento, também você calcula pelo CAMOD, só que ao invés de dividir por 1,4, divide por 1,8, porque cisalhamento é 1,8. Aqui, ó, tem uma consideração muito importante, ó. Na ausência de dados experimentais, quando você não tem dados lá suficientes falando sobre o seu cisalhamento característico, você pode usar essas relações aqui. Aqui, ó. Carga permanente de menos 675, esse Dan aqui é KGF, tá, gente? Depois, toda vez, eu copio esse trem aqui e esqueço de mudar aqui, porque essas notações são antigas. Pressão do vento, menos 294. Então, aqui, quantas ações eu tenho, pessoal? Vamos participar? Duas. Duas. Só uma permanente, consequentemente, uma variável, né? Então, toda vez que só tem uma variável, minhas continhas ficam mais simples, porque eu não preciso levar em consideração qual é a principal, só tem uma. E ela é o vento. A única consideração que eu tenho que fazer lá na fórmula é o quê? Quando a variável é o vento. Na hora de fazer a combinação dessas duas ações. Multiplicar por 0,75. Multiplicar por 0,75, isso mesmo. Deixa eu só aqui, ó, tá em KGF mesmo. Deixa eu arrumar aqui, gente, porque depois... Agora eu fiquei mais preocupada ainda com a minha memória, depois da aula passada. Depois eu não faço nada que precisa. KGF. Deixa eu já pôr aqui. Depois que vocês forem estudar lá, vocês vão entender por que tem a unidade tá em uma coisa, a resolução tá em outra. Deixa eu digitar aqui, depois eu altero a letra. Ô, gente. Eu tô com probleminha aqui, ó. Ai, tá bom. Com o tamanho bom.
Que já fica prontinho, não fica nada para depois, não fica nada esquecido aí. Ixi, peraí que eu digitei esse número errado, não. Não, é porque eu tinha, é porque eu tinha duplicado o slide aqui, tinha coisas escritas aqui por baixo. Tá pressa, né? Aí vai tampar aqui de novo, é que salvar em PDF, lá nem dá para ver essas gambiarras aqui da professora, não. Mas tem exemplo aí, né? Tá assim, né? É o 6? Sim, então tá certo. Exemplo. Então, vamos resolver aqui, né? Como é que eu vou fazer a verificação, né? Primeira pergunta. Meus esforços são de tração ou de compressão? Compressão. Compressão, porque o sinal é negativo, tá vendo? Agora aqui, sim, eu preciso saber. Você não falou, né? Falou que é uma barra de treliça. Barra de treliça, a gente já... Aqui, ó, quando na teoria aqui tá falando que a compressão paralela às fibras vai ocorrer geralmente em barras de treliça, mas eu sei que é compressão pelo sinal, tá? Então, a verificação que nós vamos fazer é justamente essa daqui, ó. Nós vamos verificar se a tensão atuante de compressão paralela às fibras de cálculo é menor ou igual à tensão resistente de compressão paralela às fibras de cálculo. Para eu achar essa parte aqui, como é que eu acho, gente? A primeira parte da equação, que eu tenho que fazer verificação, tem que calcular tudo, né? Como é que eu acho a tensão? Oxi, peraí um pouquinho. Aí. Mas é hoje, hein? Por que esse trem desceu aqui, gente? Ai, peraí, deixa eu mudar esse slide aqui. Aí, dá na mesma. Passa pra cá. Vai dar tempo de resolver. E por que esse trem tá assim? Ai, tá do mesmo jeito. Tá lá em cima, não consigo. Aí, consegui. Agora vai. Senão ele vai subir ao invés de descer. Pronto. A professora fica conversando aqui com ela mesma, né? Gente, por que esse trem tá aqui? Não sei o que tá... Não tô conseguindo formatar aqui, eu... Quero que ele sobe, ele não sobe. Aí, vamos deixar aqui, vamos ver se vai dando certo aqui quando eu digitar, mas ele tá subindo. Não sei por quê, pessoal, mas tá bom. Vamos lá, né, resolver aqui. Parecendo que tá dentro de outra caixa de texto. Deixa eu duplicar um slide aqui, esse. Ai, Jesus, vamos lá, com paciência a gente consegue, tá? Ai, por isso, tá no direito. Tá, eu vou apagar esse daqui, agora vai dar certo. É porque tava nesse aqui, ó. Aí. Então, essa é a verificação que nós vamos fazer, pessoal. Aí, volta a pergunta. Como que eu calculo a primeira parte da equação? A tensão atuante de compressão paralela às fibras de cálculo. Então, vocês pensam aí, deixa eu ir digitando, né? Estou esperando a resposta, tá?
E aí, pessoal? Que fórmula que eu uso para achar a tensão atuante de compressão paralela às filas de cálculo? Tem que encostar lá, o PVC não tá com febre. A senhora encostou nele? Você tá dormindo desse tanto? A senhora encostou lá a mão nele, ver se ele não tá com febre? Porque não dorme desse tanto. Alunos? Nós já falamos isso lá em cima, nos outros slides lá. Como é que a gente calcula essa tensão de cálculo? Essa é a atuante. Tá normal. Hein? E aí? Marcos, João Vitor, estou aqui em vocês aqui agora, eu vou entrar cá. Bárbara, Fernanda, Gabriele, Jeremias, Henry, Igor, João Vitor, Leilane, Milena, Paulo Célio, Samuel, Tatiele, Vitor Hugo, Vitor. Como que a gente calcula a tensão atuante, pessoal? Como que eu calculo tensão? Força sobre área. E por que vocês demoraram desse tanto para responder, gente? Tem um tempão que eu estou perguntando aqui. É a força de cálculo, né? FD. Como é que a gente acha essa força de cálculo? Hein? A área é a área da seção transversal. E a força de cálculo? Como que eu calculo essa força? Vou voltar aqui no enunciado. Vou aguardar vocês. Nós vamos ter às 19, hein? Precisar. Eu quero achar a tensão, a área da seção transversal, 2 vezes 3 por 12. E a força, gente. Qual força que eu vou usar lá para achar a tensão? Estou enunciado aqui para vocês verem o slide. Qual força eu vou usar para achar a tensão? Gente, mas eu fiz já um tanto de exemplo, é que vocês não estão prestando atenção em nada que está sendo repassado ali para vocês, sendo passado ali para vocês. É igual aquele que a senhora fez, eu só não sei o nome daquilo lá certinho para falar. O que eu fiz? Essa carga permanente vezes 1,4 mais combinação 1,4 de ações. Vou combinar essas duas ações. Certo? É isso que você está falando. Isso mesmo. Se eu tenho ações, né, diferentes agindo na minha estrutura, permanentes e variáveis, eu tenho que fazer uma combinação de ações. E o resultado dessa combinação dessas cargas que estão agindo na minha estrutura, que é essa força que eu vou utilizar para achar a tensão. Nós já fizemos um exercício assim, né? Que é o primeiro exemplo que nós fizemos. Nós calculamos a tensão, ó, força sobre área. A área da seção transversal, como é que eu calculei a força? Fazendo a combinação das ações. Só que lá eu tinha duas cargas variáveis. Aqui ainda está mais fácil porque eu só tenho uma, né? E essa ação variável é a pressão do vento. Certo, gente? Porque só um aluno, só um colega respondeu. A gente já fez isso tantas vezes. Oi, Paquitinha. Dá um beijo, mamãe. Só um minutinho, gente. Você é meu demais.
Pessoal, deixa eu terminar aqui rapidinho, que aí a gente já para de uma vez mesmo, como a gente pararia aqui agora às 5h20. Então, vamos terminar de resolver lá. Tá apresentando ainda, pessoal? Sim. Então, tá bom. Sim. Então, vamos fazer a combinação de ações. Como o exercício não foi específico, nós vamos estar fazendo para combinações de ações para estado limite último, tá? Que é aquela que tem que ser levada em consideração o gama G e o gama Q. Essa daqui, ó. Uai, cadê a de força, gente? Utilização. Meu Deus, pode ter excluído meu slide, né? Não, tá aqui. Que susto. Só que essa daqui, porque é o vento, né? Já vou pegar aqui a mais específica. Então, vai ser o gama G vezes a força permanente. Só vou pôr na notação aqui de força, porque agora não tem uma letrinha, né, representando essas cargas. Vezes a força permanente, mais o gama Q, vezes, eu tenho só uma força variável, e essa força variável é o vento. Eu tenho que multiplicar pelo coeficiente de ponderação, e por quanto aqui também, por ser o vento, pessoal? Aí a segunda parte da fórmula que não vai ser considerada, mais psi0, porque eu não tenho outra carga variável, né? Os coeficientes γg e γq, o exercício aqui não falou nada de diferente do usual, então vai ser 1,4, não vou ficar escrevendo mais não, tá, pessoal? Já vou aqui substituir direto. As forças foram dadas, então vai ser 1,4 vezes a ação permanente, que é menos 675, que é a força permanente, mais o coeficiente de ponderação para cargas variáveis, 1,4, vezes 0,75, vezes a força variável, que é menos 294. O rochete aqui. Resolvam aí, por favor, para mim. Deixa eu ver quanto que deu aqui. Deu menos 1.253,7. Mas eu quero que vocês confiram aí. A GF, porque aqui são cargas concentradas. Ó, a gente segue a mesma unidade. Menos 1.253,70, né? Uhum, então tá certo. Dá isso né? mesmo. Dá isso mesmo. A área da seção transversal. Você pode fazer separado ou junto. É 2 vezes 3 vezes 12. Não pode fazer bagunça. Não pode fazer bagunça. Mamãe não tá fazendo. Você tá? Não. Ah, que bom. Então, vamos calcular aqui, ó. É a força que deu menos 1.253,7, vezes a área. Até vou pôr a unidade aqui para vocês verem como é que vai sair essa unidade. Está em kgf, a força. E a área, 2 vezes 3 vezes 12. 3 vezes 12. Aí façam aí para mim, por favor. Aqui está em centímetros, não precisa passar para metros, tá? A gente trabalha com... Só que se eu pôr aqui, tem que pôr assim, ó. 72 centímetros quadrados. Deu 72 a resposta? Exato? Centímetros, Ah, não, só embaixo, né? Então, deixa eu pôr aqui separado, então. Centímetros quadrados, isso mesmo, aqui não tem 2, ó, senão vai dar unidade de volume. Aqui é só para falar que é 2 peças. Eu pus 2 centímetros aqui. 72 centímetros quadrados, né? E aí, o resultado final, pessoal? 17,4.
Eu acho. Deixa eu olhar aqui. Eu pus 2 casas, depois da vírgula, 17,41. O menos, gente, só indica porque é compressão e tração, tá? A unidade vai ficar em kgf por centímetro quadrado. A minha barrinha aqui do meu computador sumiu. Sumiu não, a tecla minha que tá estragada, mas deixa eu inserir aqui. Essa é a tensão atuante, né? A primeira parte da equação está resolvida. Deixa eu só tirar os... Aí. Achei essa primeira parte aqui, ó. Achei a tensão atuante de cálculo. Agora eu quero saber se essa tensão é menor ou igual à tensão resistente, porque verificar é isso. É ver se essa é menor do que essa. Se for, é porque esses critérios de dimensões podem ser utilizados. Essa seção transversal, essas ações, não vai me gerar nenhum problema futuro. Eu preciso calcular agora a tensão resistente. Como que a gente calcula essa tensão resistente de cálculo aqui? A segunda parte da equação, para eu verificar se uma é menor do que a outra, pessoal. Pela forma do Camode lá? Isso, pelo coeficiente de modificação. Aqui eu já respondi, pode excluir aqui também. Então, vamos calcular a tensão resistente. Deixa eu duplicar esse slide aqui, antes que esse aqui me dê problema de novo. Então, agora eu vou calcular essa, ó. A tensão resistente de compressão paralela às fibras de cálculo. Como que eu calculo? É o coeficiente de modificação. Essa fórmula tem algum slide aqui pronta também. Deixa eu só copiar aqui, quer ver? Eu não usei ela na aula passada, mas eu escrevi ela aqui, ó. Essa é do FK sobre o YW? Isso. É aquela comum, né? Peraí que veio tudo. Então, para eu achar a minha tensão resistente de compressão paralela às fibras de cálculo, que é a segunda parte da minha equação, para mim fazer a minha verificação, é o coeficiente de modificação vezes a tensão de compressão paralela às fibras característica. Aí eu preciso saber alguma informação do enunciado lá que vai me dar essa característica. Ai, vai apagar tudo, vai não. Dividido pelo gama de ponderação de compressão, né? Porque aqui, no caso, vai ser o gama C. Esse coeficiente de modificação, você vai lá na norma, vai retirar o coeficiente de modificação 1, coeficiente de modificação 2, coeficiente de modificação 3, vendo aqui o enunciado, me falou aqui, ó, dicotiledônia, carregamento de longa duração, madeira serrada de segunda categoria, então são os usuais. Mesmo sem lá na norma, eu já sei que vai dar 0,56. Não me deu a classe de umidade, quando não me dá a classe de umidade, eu considero como se fosse 1 ou 2, tá? Que são as situações mais favoráveis aí para nós, né? Porque quando o ambiente é muito úmido, ele faz referência a isso. Deixa eu apagar aqui, porque isso aqui agora não me interessa, que está pronto. Então, é essa continha que eu tenho que fazer. O coeficiente, então vamos começar aqui pelo coeficiente de modificação. Que é o coeficiente de modificação 1, vezes o coeficiente de modificação 2, vezes o coeficiente de modificação 3. Então, vamos lá para a norma. Aqui. Coeficiente de modificação 1 vai depender da classe de carregamento. Permanente, longa duração, média duração, curta duração ou instantânea. Aqui falou que a gente vai considerar carregamentos de longa duração. Então, o meu coeficiente de modificação 1 vai ser 0,7, ok?
Estou lá no slide errado. É esse aqui. Vezes, vamos ver o 2 agora. Coeficiente de modificação 2 depende da classe de umidade. Não me deu, eu vou usar como se fosse 1 ou 2, que é 1. Se você quiser escrever isso, ótimo, tá? As considerações que você faz. E o coeficiente de modificação 3 é se é primeira ou segunda categoria, de cotiledônea segunda categoria é 0,8. Mas tá aqui, ó. Ó, segunda categoria de cotiledônea 0,8, porque as coníferas sempre é 0,8, se eu não me engano, é 1. Aqui é o que vai dar aquele usual 0,56, certo? Multiplicar aí. Como o meu gama C é 1,4, né, porque é compressão, como que eu vou achar o meu FCOK, pessoal? Minha tensão de compressão paralela às fibras característica. Só um minutinho aqui que eu... Aí. Eu vou ter que ir lá no enunciado e ver se o exercício me deu ou se ele me deu alguma informação de onde eu possa retirar essa resistência. Olha, ele me deu a classe de carregamento. Sei lá na norma, só por ser C60, eu sei que qual que é a minha tensão característica de compressão paralela às fibras. Meu FCOK, FC0K. Sem na norma. Só por esse 60 aqui. Mas eu vou lá mostrar para vocês. Qual que é a classe de carregamento de cotiledônea C60? Qual que é o FCOK? Ó, a tensão de compressão paralela às fibras característica. É 60. Mas 60 o quê? 60 MPa. Então, essa informação eu vou retirar aqui da norma. Ó. 60 MPa. Só que as minhas unidades estão em kgf por centímetro quadrado. Minha tensão, ó. Ou você vai transformar essa em MPa depois para fazer a comparação, ou você já transforma aqui de MPa para kgf por centímetro quadrado. Para transformar de kgf por centímetro quadrado, basta você multiplicar por 10. Então, antes de jogar na fórmula, você já altera aqui, para não ter que depois mexer lá na tensão resistente. Quando você multiplica por 10, você está achando aqui a sua tensão em kgf por centímetro quadrado. Então, vai ser 600 kgf por centímetro quadrado. P aqui é maiúsculo, MPa. Pronto, agora é só substituir aqui na fórmula, pessoal, ó. Vai ficar 600, ó, 0,56 vezes 600, porque aí já vai sair em kgf por centímetro quadrado, dividido por 1,4. Alguém fez? 240? Isso. (240 kgf por centímetro quadrado). Por que tem que estar na mesma unidade? Porque para terminar o exercício, você tem que fazer a verificação, que é o principal. Você tem que vir aqui e verificar se uma é menor do que a outra. Para você fazer uma comparação, você precisa que elas estejam na mesma unidade. Então, para terminar aqui, a gente vai fazer a comparação. Nossa, gente. Vou dar um Ctrl C aqui, tá o trem mais difícil do mundo. Nós vamos comparar se essa tensão atuante de cálculo é menor ou igual à tensão resistente de cálculo, que é essa daqui, né? Ou seja, se... Quanto que deu nossa tensão?
Aí aqui, gente, é em módulo, tá? Porque esse 17, se for comparar negativo com positivo, é óbvio que ela é menor, né? Mas aquele negativo ali só significa que é compressão. Bem menor, né? Então, isso significa que eu posso estar usando aquela peça com aquelas dimensões de seção transversal, com essas ações atuando na estrutura. Tá vendo que é bem simples fazer a verificação? Você vai calcular as duas tensões e ver se uma é menor do que a outra. Acabei de arrumar aqui e tirei. Aí, pessoal, vou postar, tá? O material da aula anterior, da aula de hoje, tá bom? Eu vou colocar para entregar só o exercício. A cópia dos conteúdos vão ficar para daqui 15 dias, tá bom? Aí na aula que vem eu passo lá no grupo para vocês se vai ser tudo assíncrona ou se a gente vai ficar metade metade, como a gente vem fazendo, tá? Eu aviso antes. Ok? Sim. Ok. Então, deixa eu salvar aqui, ó. Já foi tudo modificado. Deixar lá em PDF bonitinho já para mim postar, gente. Até agora eu não tô acreditando que eu não postei. Ué, você está falando os exercícios sexta-feira para entregar? Aquele, né? Do combinação de ações, que seria da aula anterior, para estar entregando hoje, né? Então, aí é para entregar sexta-feira. É, sexta-feira que vem. Agora, a cópia da parte teórica eu vou prorrogar. Agora, o exercício não, tá? Ah, mas se der tempo de fazer tudo junto para fazer um PDF, Não, já pode mandar tudo junto. Tá bom. Deixa agora eu só descompartilhar aqui e fazer a chamada. Registrar a aula. Vocês são oitavo, né? Estruturas de madeira. Hoje é 17. Bárbara. Presente. Fernanda. Presente. Gabriele. Jeremias. Presente.